Seguimos no Açores hoje para a nossa rúbrica da matemática ao seu encontro. Professor Ricardo Teixeira, boa tarde, bem-vindo ao Açores hoje. Voltamos a centrar-nos numa temática que é cruzar a matemática com o artesanato. Boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. É verdade, vamos retomar o tema que foi introduzido na última rúbrica de A Matemática ao seu encontro, as rendas de bilros. É interessante que 2018 marca a celebração dos 270 anos da chegada dos primeiros açorianos a Santa Catarina, no Brasil. Esse estado brasileiro tem como capital Florianópolis e é interessante que o município é composto em grande parte por uma ilha, a ilha de Santa Catarina. E, portanto, os nossos imigrantes, quando chegaram ao Brasil, encontraram também uma realidade de ilha. É também interessante verificar que, atualmente, as rendas de bilro continuam com muita adesão por parte de artesãos de Santa Catarina e de Florianópolis. E a esse propósito, em 2014, houve uma exposição aqui em Ponta Delgada, no âmbito, por ocasião das celebrações do Sió Santo Cristo, dos Milagres, que decorreram de 23 a 29 de maio de 2014, e nessa altura tomei conhecimento do livro, que já divulguei na última rúbrica, e que trago uma imagem. Para relembrarmos o que é a renda de bilros. Exatamente, para relembrarmos. Nesse livro retrata a tradição da renda de bilros no estado brasileiro de Santa Catarina, em particular em Florianópolis. Aqui está a capa do livro. E conta a história dos nossos antepassados quando chegaram ao Brasil e da tradição que se manteve. O que é muito interessante é que, mais de 200 anos depois, no regresso à Terra-mãe, essa tradição ainda continua muito viva no Brasil, enquanto que nos Açores há outras formas de artesanato que atualmente estão mais desenvolvidas, por exemplo, as rendas tradicionais de Faial e Pico, ou então os bordados de várias ilhas, como São Miguel, Terceira, Faial e outras ilhas. E as rendas de bilro nos Açores perderam um bocadinho o seu impacto. E é interessante verificar que, de facto, anos depois, ainda continua a força. Deixaram foi esta herança no Brasil. Essa herança é uma grande herança e é interessante porque este programa é visto por muitos imigrantes e é destacar a importância que os nossos imigrantes têm na preservação das nossas tradições. E esse é um bom exemplo. De que forma é que se confunde a renda de bilros com os conceitos matemáticos? É isso que vamos ver. Antes de explorar as simetrias das rendas de bilros, vamos retomar um bocadinho o ponto da situação na última rúbrica, onde mostramos mais ou menos a dinâmica desta arte. Começamos com a próxima imagem, onde vemos os bilros. Lá está. Sendo uma renda de bilros, tem que ter os bilros. Ali estão os bilros. São muitos? E são muitos, é verdade. Os fios de algodão estão presos aos bilros e o cruzamento sucessivo dos fios produz a renda. Portanto, é uma arte que tem o que se lhe diga, Vera. Na próxima imagem vemos também um outro utensílio interessante, uma almofada em forma de cilindro, e em cima dessa almofada assenta então um papelão com o desenho impresso. E é importante a utilização dos alfinetes. E depois vemos ali o cruzar dos fios, o que é muito interessante. Essa almofada em forma de cilindro, por sua vez, assenta no que em Santa Catarina se chama caixote, e vemos na próxima imagem, é mais ou menos um banco em forma de madeira, onde se assenta a estrutura da almofada e, por cima então da almofada, como vimos, o papelão com o desenho impresso e os alfinetes, e depois tudo se processa com Pois é um jogo de mãos. É um jogo de mãos. Vemos na próxima imagem mais um detalhe. Aqui está, já da almofada assente no dito caixote. E agora o que trago, Vera, então alguns exemplos de rendas de bilros e das simetrias que podemos explorar. Começamos com este exemplo muito interessante. Este exemplo é o que em matemática se chama uma rosácea com grupo de simetria D4. Traduzindo por miúdos, o que é que isso significa? Em primeiro lugar, esta peça de artesanato tem simetrias de rotação de 90 graus e dos seus múltiplos. E como é que nós vemos isso na prática? Se nós colocarmos esta peça em cima de uma mesa quadrada e colocarmos 4 pessoas em frente para a mesa, em cada um dos lados da mesa, as 4 pessoas, ao olhar para a peça, vão ver exatamente a mesma configuração.
é isso que significa. E muitas peças têm esta simetria, que é algo intuitivo, porque é uma maneira de realmente, sempre que olharmos para a mesa, seja de que posição estivermos, de que lado da mesa estivermos, a configuração do desenho é sempre a mesma. Portanto, isso é a simetria de rotação. Outra simetria também óbvia que temos é a simetria de espelho ou a simetria de reflexão, que se obtém, neste caso, na horizontal, na vertical, mas também nas duas diagonais. E podemos comprovar isso como, dobrando segundo os eixos de simetria, há uma superposição completa das duas metades, ou então podemos também utilizar um espelho e a reflexão de uma parte vai ser exatamente a outra parte. Claro que isso só é possível contando todos os passos para que fique exato. É isso, Vera. Quer aqui nas rendas de bilro, quer nas rendas tradicionais do faial e pico, nos bordados que já mencionamos aqui no programa, é preciso muita habilidade dos nossos artesãos e das nossas artesãs para produzir as peças com perfeita simetria e muitas vezes são técnicas intuitivas que conduzem a essa simetria. Aqui temos um outro exemplo. Vamos continuar a ver mais exemplos. O grupo de simetria é o mesmo, dá pouco. Portanto, novamente, tem as simetrias de rotação de 90 graus e dos seus múltiplos. Portanto, novamente, a configuração é a mesma se nos posicionarmos de qualquer lado de uma mesa quadrada. Também tem as simetrias de espelho, na horizontal, vertical e diagonal. Passamos ao próximo exemplo, onde vemos outra peça muito interessante, também com as mesmas simetrias. Continua, portanto, a apresentar as mesmas simetrias, esta um bocadinho mais trabalhosa. Agora vemos aqui um exemplo que já é considerado grupo de simetria D2. O que é que significa? Perde, no fundo, os eixos de simetria na diagonal. Só tem na horizontal e vertical, porque é uma forma retangular, não quadrada. Mas é interessante. O que é que acontece agora? Se nós posicionarmos esta peça numa mesa retangular que não seja quadrada, eu consigo olhar para a mesa e ver a mesma configuração, mas apenas se estiver em lados opostos. Já não é nos quatro lados, em lados opostos. Portanto, é a chamada simetria de meia volta que acontece em muitos dos nossos passeios. Se nós observarmos um pormenor daquela peça, como vemos na próxima imagem, podemos então identificar a repetição do motivo ao longo de uma faixa. Isso é um friso. E esse friso tem simetrias de reflexão ou de espelho na horizontal? Não tem, mas tem na vertical, como podemos ver, ao longo da faixa. E não tem a simetria de meia volta. Se nós virarmos a peça de pernas para o ar, essa faixa especificamente, a configuração é diferente. Os semicírculos, em vez de ficarem para cima, ficam para baixo. Portanto, é um exemplo em que não tem a simetria de reflexão, mas tem a simetria de espelho na vertical, ao longo da faixa. E agora temos um exemplo muito interessante, Vera, que foi enviado por uma telespectadora da freguesia dos Flamengos, na Ilha de Faial. Aqui está. Foi enviado pela dona Maria da Conceição Bulcão Machado, que agradecemos. É de Bilros? É de Bilros. E na sequência do último programa, há 15 dias, essa telespectadora enviou-me este exemplar. É um exemplar muito interessante, tem as simetrias de reflexão e de rotação 4 de cada, portanto é o tal D4 que vimos já há pouco. Primeiro exemplo. Exatamente, e tem uns pormenores interessantes, ali umas flores, que se nós contarmos as pétalas, chegamos a um D12, portanto 12 pétalas que se repetem ali naquelas 4 flores que estão no centro da peça. Portanto, agradecemos à nossa telespectadora esta partilha de uma peça rica em renda de bilros, que infelizmente é cada vez mais raro aqui nos Açores. É uma peça bem bonita, curiosa vê-la fazer com aqueles bilros. Relativamente a outro exemplo que nos traz para a rubrica de hoje, já quase na reta final, é um jogo que se chama Um Jogo das Couves. Que jogo é este? Eu pensei que agora já estamos a aproximar do verão, queremos coisas frescas e que tal jogar um jogo só de lápis e papel? É o caso do jogo das couves. Já vou explicar porque é que se chama couves. Tem resposta tal como analisamos do jogo do galo na última rúbrica, mas para já vou explicar as regras. É um jogo muito simples, nós só precisamos de uma folha de papel e de uma caneta. Começamos com 2 pontos. Nada mais simples, marcamos 2 pontos na folha de papel. Como está ali no exemplo. Como está ali no exemplo, e agora são 2 jogadores que jogam alternadamente. O que é que os jogadores podem fazer? O primeiro jogador pode colocar um lacete, como vemos ali do lado esquerdo, coloca um lacete, portanto, no fundo, uma linha curva que liga o primeiro ponto, e depois coloca sobre aquela linha curva um novo ponto. Isso é importante. Sempre que eu faço uma linha curva, tenho que acrescentar um ponto, como está ali em cima. Ou então,
outra alternativa, em vez de fazer o lacete num dos dois pontos, pode também, como vemos na próxima imagem, unir os dois pontos por uma linha curva. E quando une os dois pontos por uma linha curva, novamente coloca um ponto. Portanto, sempre que eu faço uma linha curva, seja unir um ponto a ele próprio ou unir um ponto a outro, eu acrescento um novo ponto. Isso é a regra base. E agora o que é que acontece? Vamos supor que o primeiro jogador faz esta jogada e que o jogador seguinte coloca o lacete no primeiro ponto da esquerda. Vamos passar para a próxima imagem, ficamos com uma situação como se vê na próxima imagem. E o que é que acontece? Naquele ponto que está no canto inferior esquerdo, ele já tem 3 linhas que vão dar esse ponto. E vemos com maior precisão na próxima imagem. Eu identifico na próxima imagem as 3 linhas que vão dar ao ponto. Os vários cruzamentos. Os vários cruzamentos. Portanto, já passam naquele ponto 3 linhas. O que é que acontece? Quando isso acontece com um ponto, já não podemos unir aquele ponto. Portanto, aquele ponto já não pode ser unido. E o que é que acontece? Os jogadores vão jogando, a certa altura só têm pontos com 3 ligações, já não podem ligar a mais pontos e perde quem não conseguir jogar. É essa a ideia do jogo das couves. Sempre que eu coloco uma linha curva entre 2 pontos, tenho que acrescentar um outro ponto. Vemos um exemplo na próxima imagem, onde o jogo já decorreu, já houve várias situações, todos os pontos que estão ali assinalados têm 3 linhas a unir, eu não posso tocar em nenhum daqueles pontos, só posso tocar naquele, mas eu não posso fazer nada com aquele, não posso ligar a nenhum dos pontos, porque todos já têm 3 ligações, e também não posso fazer um lacete daquele ponto para ele próprio, porque ficava com 4 ligações. E o jogo termina? Perco porque não consigo jogar. Portanto, quem não consegue jogar perde. E agora está aqui a explicação porque é que se chama Jogo das Couves. A ideia é, e os telespectadores podem tentar lá em casa, depois de várias partidas, em cima começa com 2 pontos. Eu esqueci-me de referir, mas nós podemos começar com 3 pontos ou com mais pontos e fica um desenho maior. Se nós esforçarmos um bocadinho, parece uma couve, vista de cima. Portanto, é a ideia do Jogo das Couves. Ficamos com desenhos abstratos que dão assim uma ideia de couves e é uma ideia folhas que a constituem com o centro. É interessante ver como também a natureza agrícola pode às vezes ajudar a batizar estes jogos, assim como o Jogo do Galo. Muito obrigada por esta sugestão e também por nos trazer a renda de biorroça a esta rubrica. Uma boa tarde para si, professor Ricardo Teixeira. Obrigado, eu agradeço. Fica combinado então para uma próxima oportunidade continuarmos a explorar a matemática. É verdade. E estaremos também novamente na sua companhia amanhã. Hoje, com estes pontos do Jogo das Couves, colocamos também um ponto final no Açores Hoje desta segunda-feira. Foi um prazer tê-lo consigo desse lado. Regresse connosco amanhã às 5. Até lá, a continuação de uma boa tarde. Fique bem e até amanhã.